Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para fazer uma pequena correção no que se refere ao experimento da dilatação volumétrica, tá? O gráfico 2, tá? Gráfico 2 é o gráfico que eu pedi para vocês fazerem esse tipo de ajuste aqui, ó. V igual V0 e elevado a gama delta T, tá certo? Eu pedi para você ajustar no origin, né? Onde que V seria o Y, o V0 seria um A, e esse gama seria um B. Δt seria x, certo? E aí, do ajuste, simplesmente você teria então que o A é o V0 e o B é o gama, certo? O problema aconteceu na barra de erro, né? Na barra de erro eu falei coisa errada e eu vou agora corrigir o que eu falei, tá? De acordo com a referência que a gente tem aí no curso, tá? Que é o livro do Volo, né? Ele tem um capítulo, né? Você tem lá no livro, né? Tá, do Volo. A página 125, o item 1.6, 8.6, perdão. Tá? Se você olhar nesse item aí, o que você vai ver lá? Ele fala da transferência de incerteza, né? Então, a transferência de incerteza é uma coisa desse tipo aqui, ó. Você tem uma incerteza na variável x e y. Aqui ele chama, originalmente, a incerteza em x de sigma x, e a incerteza em y de sigma y zero. Ele vai transformar tudo em uma incerteza só, sigma y. Tá aqui, ó. Tá? E transfere essa incerteza aqui, né? De x para y. Então fica uma barra de erro maior. Aí você assume que toda a incerteza está em y e que x não tem incerteza, né? Essa é a interpretação estatística, tá? Ó, representação das incertezas nas variáveis x e y, a incerteza em x é transferida para y, que passa a ter a incerteza maior, enquanto x é admitida isenta de erro. É assim que a gente analisa estatisticamente, tá? E aí, para fazer isso, a fórmula é essa aqui, ó, né? Não é y sobre x, é dy sobre dx, né? Tá certo? Então, aqui a barra de erro sigma, né? Ela vai ser, então, a raiz do sigma y mais aqui dy dx sigma x. Tá? Vamos lembrar, né? Por exemplo, se o seu gráfico é uma reta, como é que é a fórmula? Não é A mais BX? Certo? Quem que é dy dx? Aqui, derivada da constante é zero, derivada de x é 1. Então, é o próprio b. Você não colocava o b aqui? Tá certo? Você coloca o b aqui porque o b é a derivada da reta. Tá certo? A inclinação, né? Coeficiente angular. Tá certo? Aí você fala assim, mas professor, isso aí tem um problema, né? Como é que eu vou derivar exponencial? Tá certo? Então, na verdade, você não deriva a função, né? Você vai usar os próprios pontos para fazer isso. Tá? Então, por exemplo, então, o que é a derivada, né? O que é a derivada? Qual que é a definição? Qual que é a derivada de uma função
num ponto qualquer, x0, é o limite, né, de f de x mais x0 menos o f de x0 sobre x menos x0. Tá certo? Esse é o limite com x tendendo a x0, não é isso? Que é assim que é derivada num certo ponto? Derivada num ponto. Como é derivada genérica? Derivada genérica é assim, ó, f' de x é o limite, com Δx tendendo a zero, de f de x mais Δx, menos f de x sobre Δx, não é isso? Isso aqui é derivada genérica. Isso aqui é chamada expressão de Newton, né? É assim que Newton derivava, de fazer essa conta e fazer o limite. Depois, você, a partir daqui que você tira as regras de derivação. Mas a partir daqui, você também faz a derivada experimental, tá certo? Vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, vou pegar a função, por exemplo, x ao cubo, tá? X ao cubo, tá? Então, como é que você deriva, quanto é que é derivada em x igual a 2? Tá? Quanto que é, então, isso aqui é o f de x, né? Quanto que é, por exemplo, f' de 2? Né? F' de 2 é quanto? Aí você fala assim, bom, professor, isso é muito fácil. Você deriva, f' de x é 3x quadrado. Ó, né? 3x quadrado. F' de 2 é 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 12. Mas isso aí porque você conhece a função, tá? Mas vamos supor que você tem uma tabela, você não tem a função, tá? Então você tem que chegar a pontos próximos de 2, ó. Δx tem que tender a zero. Aqui, desculpa, que é x tendendo a x0. Tá? Tá? Então, quanto que é f' de x0? Né? Então, vou aplicar essa fórmula aqui. Ó. Quanto que é o f' de 2? É o limite de x tendendo a 2 de f de x mais 2 menos o f de 2 sobre x menos 2. E aí, quanto mais perto de 2 eu tiver, mais real vai ser isso aqui. Tá? Isso aqui, então, é... Vamos supor que eu conheça, então, a expressão... Vamos supor que eu conheça... eu quero fazer um intervalo, Δx aqui, ó. Fazer um intervalo, se eu fizer um intervalo muito grande, não vai dar, porque o Δx tem que tender a zero para dar igual, né? Só daria 12 aqui se o Δx fosse zero. Vamos tentar um Δx pequeno. Vamos supor que Δx fosse 0,1, tá bom? Bem pequenininho. Então fica assim, ó. Então aqui vai ficar com a f de 2,1, né? Então vai ficar assim, ó. Então não tem mais limite, tá, pessoal? Porque acabou, não tem mais, porque agora está aproximado. Quando eu colocar o valor aqui, tá? Então aqui, ó, se o x tender a 2, aqui vai dar zero, né? Tá certo? Vamos pegar um intervalo aqui bem pequenininho. Então isso aqui seria 2,1, tá? Então x é 2,1. Então vai ficar assim, ó. Desculpa, o x aqui... Peraí. Aqui é x menos x0, né, pessoal? Desculpa, aqui é x menos x0. Não é mais 2. Isso. Então vai ficar assim, ó. F de 2,1 menos f de 2 sobre 0,1. Quanto é que vai dar isso aqui? F de 2,1.
2,1 é cubo. Veja bem, a função, tá, pessoal? 2,1 elevado ao cubo, tá? Vai ficar 9,261 menos f de 2, que é 8, né? 2 ao cubo é 8, sobre 0,1. Isso aqui vai dar, dividido por 0,1, 12,61. Ó, tinha que dar 12, ó, mas deu 12,61, tá certo? Ou então, você pode usar essa fórmula aqui também, ó. Essa fórmula aqui que eu acabei usando, né, ó. Tá certo? Ou seja, se você tiver a tabela, como é que faz a derivada? Então, a derivada na prática, né, em uma tabela. Então, em vez de você fazer derivada, você faz dy dx, você faz aproximadamente delta y delta x. Tá? É claro que isso aqui vai ser uma boa aproximação se delta x for pequeno. Se você começar a aumentar delta x, por exemplo, aqui eu usei 0,1, mas se você colocasse 0,01, ficaria mais próximo de 12 ainda, mas se você colocasse 1 aqui, ficaria bem longe de 12. Então, quanto mais pequenininho, porque aqui ó, tem que tender a zero pela definição, né? Então, na prática, numa tabela, como é que o tracker calcula a velocidade numa tabela ele faz o gráfico da velocidade, numa tabela de espaço. Ele faz delta S, delta T, ele pega um ponto da frente, subtrai o ponto de trás e divide pelo intervalo do tempo, tá certo? Então, como é que você faz? Se você tiver aqui assim, ó, uma tabela, tá certo? De x e y, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Quem que é a derivada? Primeiro ponto aqui, ó, o sigma, é só o sigma de y, tá? No primeiro ponto. A gente esquece o x. Porque não dá para pegar, porque não tem um ponto anterior. Repara que eu tenho que pegar um delta y, tá? Agora é o segundo ponto. Agora sim. Quem que é o sigma? É o sigma y1, certo? Olha, quem que é delta y? Veja bem, isso eu vou trocar a derivada por delta y, delta x, ó, tá? Então, em vez de escrever a derivada aqui, que está aqui em cima, em vez de escrever a derivada aqui da fórmula, tá? Eu troco a derivada, em vez de dy dx, vai ficar delta y, delta x, que é o coeficiente angular, tá certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, então, para esse segundo ponto, eu uso o segundo ponto e o primeiro. Vai ficar, então, y2 menos y1, x2 menos x1, sigma x1. Então, fica assim, quadrado. Vou pegar aqui o quarto ponto. Como é que é o sigma do quarto ponto? Então, vamos lá. É o sigma y4 mais y4 menos y3, x4 menos x3, sigma x4. Tudo isso aqui tem que estar ao quadrado, então eu boto uma chave aqui, quadrado. Entenderam como é que faz? Isso aqui é chamado de derivada discreta, né? Quer dizer, porque o intervalo não é função contínua, né? Você tem os tabelas de pontos, tá certo? Então, assim que você faz na prática, quando a função não é uma reta, você pega a tabela e vai subtraindo o intervalo, né? Delta y por delta x, para saber a barra de erro total, tá? Então, esse aqui seria o sigma 2, esse aqui seria o sigma 4. Você faz y4 menos y3, x4 menos x3, tá certo? Como isso se aplica no nosso caso, lá no nosso gráfico? No nosso gráfico, nós temos... Só um pouquinho, cara. Deixa eu passar para um caderno vazio aqui. No nosso caso, nós temos...
o eixo x é... O eixo x... A nossa tabela... O eixo x é o ΔT, né? X é o ΔT. E o y é o v. Tá? Esse aqui é o nosso gráfico, não é isso? Então aqui, ó, começa aqui 0, V1, ΔT1, V2, ΔT2, V3, ΔT4, V4, ΔT5, V5. Mas quem que é ΔT, pessoal? ΔT, na verdade, é... Ops. Então vai ficar assim, ó. Vamos pegar aqui o ponto 2, né? Tá bom? Quem que é a derivada? Né? dy dx. É ΔY, ΔX. Que é... Aqui é V0, né? V1, V2, V3, V4. Né? Quem que é dy dx? Né? Quem que é o y? É o v. Então vai ficar assim, ó, esse primeiro ponto aqui. Ó. V1 menos V0, ΔT1 menos 0. Por que é 0, pessoal? Porque o ΔT é T menos T0. Certo? E V1 menos V0 são os ΔVs. Sabe? E aqui vai ficar sempre a temperatura 2, né? Menos a temperatura 1. Por quê? Porque, vamos pegar aqui o ponto 4. Ó. O ponto 4 vai ficar melhor. Quem que vai ficar então? ΔY, ΔX. É V4 menos V3, ΔT4 menos ΔT3. Mas V4 menos V3 é o seu ΔV lá que você andou, que é 0,1 ml, não é isso? E T4 menos T3, delta, né? Vai ficar assim, ó, T4 menos T0 menos T3 menos T0. Não é isso aqui? Delta V fica T4 menos T3, T0 menos com menos mais, T0 cancela. Tá? Então esse ΔT é a temperatura que estava aqui, né, a temperatura anterior menos a temperatura, realmente a temperatura real, né, do termômetro. Tá certo? Então a barra de vai ficar assim, ó, sigma 4, por exemplo. Sigma 4 vai ficar então assim, ó. Sigma y, que é o sigma delta V, sigma V, né? Mais delta V, que acho que é fixo esse delta V aqui, ó. Esse delta V1, delta V2, delta V3. Acho que esses caras aqui estão tudo igual, né? É tudo 0,1 milímetro, não sei. Vou colocar aqui delta V4 sobre T4 menos T3. Isso aqui que é a inclinação da reta, vezes sigma x, que é o sigma delta T. Põe um quadrado aqui. Pronto, fechou. Então assim que seria o sigma 4. Acho que esse sigma V é constante, né? Acho que esse cara aqui é constante. Esse cara aqui também. Tá certo? Então, a mensagem aqui é o seguinte, que na verdade a fórmula, né? Então, resumindo, né? A fórmula real, né? A mais genérica possível é essa aqui. Barra de erro total é sigma y
mais dy dx sigma x, tá? Essa aqui é a fórmula de erro total. Onde você aproxima dy dx, você aproxima, né? Por y da frente, menos o y de trás, o x da frente, menos o x de trás, que é o delta y, delta x. Você aproxima por esse cara aqui. Isso aqui na tabela, né? Tipo assim, y5 menos y4, x5 menos x4. Então, isso aqui é a teoria, você aproxima, né, por uma tabela, a derivada aproximada. O quão bom isso aqui é da derivada? Quão bom essa aproximação é? Depende do número de pontos. Se você tiver pouquíssimos pontos, a aproximação vai ser muito ruim. Se você tiver muitos pontos, isso aqui é uma aproximação muito boa, tá certo? Então essa é a aproximação final, né? Resumindo. Acho que não apareceu essa parte final. Deixa eu mostrar de novo. O que está acontecendo aqui? Ixi. Só um pouquinho, pessoal. Não está indo. Ele perdeu. Peraí. Ué? Ele perdeu, pessoal. Só um minutinho. Nossa, o que aconteceu? Tá aqui. Tá. Agora sim. Acho que vai agora. Tá. Retomando então, esse finalzinho, resumindo, né? A barra de erro total, então, é sigma y quadrado mais da derivada de y em relação a x, sigma x quadrado. Isso aqui já acerta a unidade, tá, pessoal? Porque a derivada ou y sobre x ou a derivada tem a mesma unidade, porque a derivada é variação, né? y2 menos y1 tem unidade de y. Aqui a unidade de x cancela, e aí fica y com y, você pode somar, tá certo? Só que na prática, essa derivada aqui, ela só é exata quando você tiver uma reta, né? No caso da reta, y igual a mais bx, aí você deriva da b, né? Aí você bota o b aqui, fica perfeito. Mas quando for uma curva, você aproxima essa derivada por ΔY, ΔX, que é o y da frente menos o y de trás, x da frente menos x de trás. Tipo aqui, ó. O V4 menos V3, ΔT4 menos ΔT3, que é T4 menos T3, tá certo? Na tabela é assim. O quão bom essa aproximação é? Depende do número de pontos da tabela. Se tiver muitos pontos, a aproximação é muito boa. Se você tiver pouquíssimos pontos, a aproximação não é tão boa, tá certo? Então se aproxima a derivada por uma aproximação numérica que é tão boa quanto o número de pontos que você tem, tá? Essa parte da derivada se aproximar por uma aproximação numérica, isso você vai aprender no curso chamado cálculo numérico, tá? Acho que essa disciplina vocês vão ter, tá? Como é que faz uma derivada numérica, como é que faz uma integração numérica, como é que faz uma resolução de uma equação diferencial numericamente, tudo isso vocês vão aprender numericamente, tá? Aliás, é assim que se resolve a maior parte das coisas na ciência, né? Você pega lá as equações de lançamento de um foguete, por exemplo, é impossível fazer na mão. As teorias não têm solução analítica, que você sai com uma fórmula, não dá, você resolve tudo numericamente, né? No computador, né? E aí se aproxima as derivadas por conta desse tipo aqui, ΔY por ΔX, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Só essa mensagem que eu queria dar para vocês. Então vai ficar assim, ó, lá no experimento, tá? É ΔV, não é V, tá, pessoal? E aqui embaixo é ΔT, que é... Aqui embaixo acho que é a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, mas aqui em cima é ΔV, não é V, tá? Então é isso. Tá? Não esquece do quadrado aqui fora, pega tudo, tá? Então, até mais, pessoal.